uma Roma republicana. No processo civil, o pretor nomeava um iudex, juiz que poderia ser qualquer cidadão, aquele que diz o direito, ius dicere, para exercer a função de juiz do processo, sendo este dividido em duas partes. A primeira parte, chamada in iure, se desenrolava perante o pretor, que estabelecia a fórmula jurídica a ser usada no julgamento, e nomeava em seguida o juiz que julgava o caso, apud, que seria o período que nós chamamos de apud iudicem. O iudex poderia contar com o auxílio de juristas para orientação no momento da decisão. Esse período foi chamado de formulário, em razão das fórmulas jurídicas expedidas pelos pretores, indicativa dos fatos e dos fundamentos jurídicos a serem adotados. A justiça ainda era privada. Somente no Principado é que os juízes vão integrar de alguma forma o que nós chamamos de uma administração pública, que é o início da chamada cognição extraordinária, né, que é o momento em que a gente tem a passagem da justiça privada para a justiça pública. Até aquele momento, o que nós temos de processo civil é o período das ações da lei, da leges actionis, depois o período formulário e depois da cognição extraordinária. As três divisões que nós fazemos no direito romano quando estudamos o processo civil romano. O processo penal vai se diferenciar do processo civil romano. No processo penal, será um magistrado investido do poder de império, de início, que terá a persecução penal, o poder de processar alguém criminalmente. Em relação aos delitos públicos, como, por exemplo, a concussão, o desvio de verbas públicas por agente do Estado, ou mesmo o crime de âmbitos, também, que seria um crime eleitoral, no sentido de um financiamento ilegal, a compra de votos, que é o chamado crime de âmbitos, também seria da mesma forma o julgamento, o início da ação penal, assim posso dizer. Esse sistema era muito criticado, pois deixava ao arbítrio dos magistrados a persecução criminal, ou seja, o poder de denúncia, o que acarretava um grande número de impunidade, sobretudo no caso dos crimes cometidos pelos governadores de província. Então, não muito diferente também do que ocorre, só que atualmente no nosso sistema é o Ministério Público que vai escolher se tem fundamento para processar alguém ou não. Quer dizer, que tem o titular do que a gente chama da persecução criminal. Aqui era qualquer magistrado, na época, que tinha a titularidade da persecução criminal. Então, o Ministério Público atualmente age dessa forma. Escolhe, enfim, vê se tem fundamento para poder instaurar uma ação penal. Em razão disso, em 149, o tribuno da plebe Capurnio retirou dos magistrados a persecutio criminis, dando direito a todo e qualquer cidadão que quisesse agir acerca desses crimes. O direito de acusação foi dado a todo mundo que quisesse agir no interesse público, sob a sua responsabilidade. Normalmente era a parte lesada que fazia uso desse direito. Muitas vezes também eram jovens ambiciosos, candidatos às magistraturas e que encontravam aí um meio de se tornarem conhecidos. O tribuno Pisão introduziu outra inovação. O julgamento dos crimes foi confiado não a um juiz único, como em matéria civil, mas a jurados presididos por um pretor, o concilium publicum. Estes jurados eram escolhidos na ordem senatorial e sorteados em uma lista geral estabelecida pelo pretor urbano. O acusador e o acusado podiam, alternativamente, recusá-los até que se tivesse atingido o número exigido pela lei. Hoje, o sistema de júri também é possível a recusa dos jurados no sistema brasileiro, que é totalmente diferente do sistema americano, mas nós temos, por força do artigo 468 do Código de Processo Penal, a possibilidade de fazer 3 recusas pela defesa e 3 recusas pela acusação sem justificativa, sem qualquer fundamentação, pode simplesmente recusar o jurado. A instituição do júri foi estendida com algumas diferenças de detalhes a crimes que não fossem o de conclusão ou crimes públicos. Esses júris se tornaram pouco a pouco permanentes, passaram a ser chamados de quaestione perpetuae. Eles eram presididos, seja por um pretor especial, seja por um dos jurados, quaesitor e iudex, investido de um poder análogo. O júri instituído pela lei sobre o assassinato foi, em razão da frequência deste crime,
dividido em várias seções, afetadas por um dos modos pelos quais o assassinato havia sido cometido, como o caso de assassinos e de envenenamento, de sicaris e de beneficis. Então, existiam várias sessões, divisões de sessões para o julgamento, dependendo da natureza, da forma que tinha sido cometido o homicídio. No meio do século I, em Roma, criou-se uma nova seção para julgar os crimes cometidos contra um parente próximo, de parricídio. E diante dessa seção que Cícero advoga por Sexto Rócio. A composição dos júris criminais foi por várias vezes modificada. Os senadores excluídos por Graco foram restabelecidos por Sila em 81. 10 anos depois, em virtude da Lei Aurélia, no ano 70, a lista geral dos jurados só compreende 1/3 dos senadores. Os 2 outros terços são reservados aos cavalheiros e aos tribunos do erário, tribuni erarii. Outras modificações foram feitas ulteriormente. Destaque-se que, quando o processo de Sexto Rócio, em 80, o júri compreendia unicamente membros da ordem senatorial. Ele era presidido pelo pretor Fânio, que tinha anteriormente presidido uma das sessões do mesmo júri na qualidade de relator e de juiz, de quaesitor e de iudex. É ele que recebeu a acusação nominal, a nominis delatio, pela qual se abre todo o processo criminal. Assim, o acusador Herúcio notifica ao presidente do júri ou da seção competente o nome do acusado. Ele requer dela a inscrição na lista dos casos a submeter ao júri. O papel do presidente consistia em controlar a instrução feita pelo acusador, em sortear os jurados e lhes fazer prestar julgamento de cumprir o seu dever, em fixar a data da audiência, e no dia fixado ele dirigia os debates, e depois de ter ouvido o advogado e as testemunhas, ele deliberava com os jurados e recolhia os seus votos. Depois de ter-lhes feito prestar um segundo juramento, atestando que este voto era conforme a sua convicção pessoal. A decisão era tomada pela maioria dos sufrágios expressos. Por mais que a gente tenha uma diferenciação sobre o sistema dos cabinados, cabinado misto e do júri puro, tudo se assemelha a esse julgamento. Seja o júri na Alemanha, seja o júri em Portugal, que é o cabinado misto, seja o júri da Common Law, que é o júri puro, ao qual o nosso modelo segue, só que no caso brasileiro nós temos uma especificidade de só julgar os crimes dolosos contra a vida, mas o modelo é muito parecido. Cabe ao juiz-presidente não participar do julgamento. Ele apenas dirige os trabalhos e coordena a data, os debates, as testemunhas, indefere as provas e defere as provas. Então, esse modelo romano aqui tem muito mais a ver do que a gente chama de uma justiça popular grega, por exemplo, em que todos participavam, né? Então, esse modelo mais técnico de julgamento se assemelha muito mais ao nosso modelo, ao modelo do júri, né? Nos cabinados, o juiz que preside julga, né? No modelo dos cabinados. É um modelo alemão, por exemplo, um modelo francês também, da Cor de Assis. O que era o crime de parricídio? Então, nós vimos o contexto político, o contexto histórico, nós vimos como se passava o processo penal. Agora vamos entender qual era o crime que estava sendo acusado Sexto Rócio. E aqui o diálogo é também com a religião, né? Porque o parricídio era um crime considerado pelos romanos um crime terrível, porque quem tira a vida de quem lhe trouxe a luz tinha de ser punido não só pela justiça terrena, como pela justiça metafísica, né? Cícero anuncia no início de sua defesa: de parricídio causa dictor. Eu advogo em uma causa de parricídio. Então ele já abre a defesa fazendo chamando atenção, né, trazendo para si a responsabilidade de advogar uma causa tão complexa como essa, tão dolorosa para os romanos, né, como a causa de parricídio. Então, essa abertura de Cícero é muito interessante, né? Ele já chama a atenção dos jurados para o que ele vai dizer, né? É uma técnica de retórica perfeita. Essa é a acusação que pesa sobre Sexto Rócio. Cícero, em sua defesa, clama em alto e bom som a trama envolvendo os 2 Rócios e o liberto de Sila, Crisógono, para se apoderar dos bens do falecido.
e, para isso, demonstra a gravidade da acusação feita ao filho, ao Sexto Rócio. Cícero se dá ao trabalho de desenvolver uma longa digressão sobre a pena que incorrerá o jovem Rócio, caso condenado, usando de longas passagens e de imagens extremamente fortes, com a finalidade de emocionar o público diante dessa visão grotesca que é a acusação. Né? Os romanos, eles se preocupavam com o crime e com a punição. Né? Era assim, a sanção estava sempre seguida da tipificação do crime. Não se tinha a pena de encarceramento. Então, não se tinha encarceramento. A punição era seguida à condenação. Né? Não existia local para ficarem os presos. Ou eles eram expulsos de Roma, ou, enfim, ou mortos. Mas não existia um local para ficar os presos, salvaguardando o julgamento. Então, a parte que mais chama atenção e que vai imprimir o discurso de Cícero é justamente quando ele descreve a que pena compete a quem comete o crime de parricídio. Em suas palavras, se trata de um ato de violência rara. É o absoluto da monstruosidade, diz Cícero, que qualquer um que tenha a aparência e a figura humana ultrapassa a ferocidade das bestas selvagens para privar de luz precisamente quem, por sua graça, o fez ver a luz. Os romanos, eles, até para a questão da existência, eles diziam que existe quem nasce com vida, quem não tem forma monstruosa e quem se separa do corpo da mãe. Então, na realidade, ele considera a pessoa que comete um crime desse uma monstruosidade, um monstro. Cícero se utiliza de palavras que remetem ao sagrado e à mais grave das aberrações, da loucura e da raiva, furor et amentia, que sublinha que o homem que se transforma em besta é desprovido de alma. Os homens, então, inventaram um suplício excepcional para os parricídios, diz Cícero. Eles o retiram da natureza, o privando de todo tipo de céu, do sol, da água e da terra. O homem que matou quem ele devia vida, para privar de todos os elementos que são fontes da vida, eles vão mesmo o jogar aos rios e, para não o contaminar, não vão jogá-lo nu em um rio, para não os poluir. Eles tiram do condenado qualquer tipo de parcela da natureza e o infligem a pena do saco. Desse suplício, conhecemos várias versões, que têm algumas variantes, provavelmente devido às épocas diferentes que ele foi administrado. O culpado era conduzido à prisão, onde cobriam sua cabeça com uma cara de lobo. No dia da execução, ele era salpicado de vermelho e colocado em um grande saco de couro, junto com vários animais, um cachorro, um galo, uma víbora e um macaco, e, no final de tudo, jogado no mar ou no Tibre. Toda vez que eu falo sobre isso para os meus alunos, eles perguntam: professor, onde é que arrumavam um macaco na Roma antiga? Né? Sempre pergunta aqui. Mas tinha macaco ali em Roma? Sempre me perguntam isso. A inclusão, isso está no Código de Justiniano, no Digesto, no livro 48. A inclusão de vários animais cria uma significação simbólica à execução. Não se sabe ao certo quando e por que se incluiu os animais na punição do crime de parricídio. São animais que pertencem ao mundo das divindades infernais. Esse crime é considerado um crime contra os homens e contra os deuses. O réu não é mais considerado humano. Então, essa era a ideia da punição do crime de parricídio. Não sei se seria possível fazer uma comparação com o que seria um crime tão terrível hoje em dia, talvez um crime que nós consideraríamos um crime cometido por um monstro, um anormal, talvez um crime cometido contra a criança, contra um crime sexual contra uma criança. Nós olharíamos, então, como um monstro, talvez, um crime de canibalismo para nós. O parricídio, infelizmente, talvez não nos choque tanto quanto um crime cometido contra um menor de idade, uma criança indefesa, ou um indefeso, uma pessoa que não teria a menor possibilidade, ou mesmo um idoso que não teria a menor possibilidade de defesa.
Como é que foi a defesa de Cícero? E eu já vou me encaminhando para o final. Cícero, ele apresenta as divisões habituais do discurso, isso no De Inventiones. Ele faz uma introdução. Ele começa com uma introdução na qual justifica sua posição de advogado, de sexto rosto, no sentido que somente um iniciante como ele poderia defendê-lo diante das dificuldades políticas existentes naquele tempo. Na realidade, ele era um jovem advogado contra alguém que tinha por trás, uma acusação, um acusador que tinha por trás o liberto predileto de Sila, Crisógono. Apresenta desde logo, então logo na introdução, Cícero apresenta os personagens, Crisógono, liberto de Sila, como quem está por trás do acusador oficial Erúcio, dizendo que Erúcio, na realidade, seria apenas um fantoche em relação à acusação. Pede a compreensão do presidente do júri, Fânio, e dos jurados, Capitatio Benevolentiae, pois, apesar de jovem, ele está determinado a cumprir o seu dever. Alerta, então, da importância deles serem firmes e imparciais, na medida em que os verdadeiros culpados são os acusadores. Segundo momento, Cícero passa para a narração dos fatos. Faz uma apresentação da vítima, o pai do seu cliente, sua simpatia pela nobreza e das suas diferenças com seus compadres Magno e Capto. Mostra como estes se associaram a Crisógono para tirar os bens da vítima. Demonstra como os vilões tentaram assassinar seu cliente, mas que esse se refugiou a Roma, não restando outra opção a não ser acusá-lo de parricídio, ou seja, o assassinato jurídico. Anuncia então um plano da sua sustentação, refutar a acusação de Erúcio, denunciar Magno e Capto e colocar sob a luz toda a responsabilidade de Crisógono. Segundo momento é sua argumentação. Cícero refuta de início a acusação de parricídio. Ele contesta os argumentos dados por Erúcio e mostra que seu cliente não tinha qualquer razão para matar seu próprio pai. Faz então digressões sobre a agricultura e sobre o crime de parricídio. Logo após, ele acusa Magno e Capto de terem mandado matar o pai do cliente. Se refere então à famosa fórmula de Cássio, que se utiliza até hoje, cui bono, né? A quem favorece o crime? Cui bono. E demonstra os indícios, a prova indiciária, que apontam para os verdadeiros culpados. A viagem de Glaucia à Méria na noite mesmo do crime, a ligação entre Capto e Crisógono e seu papel na delegação enviada a Volaterrae, sua traição e sua ausência de Fides com os dois compadres,